Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de programação 1. Hoje a gente entra no penúltimo, desculpe, não é o último ainda, no penúltima unidade do assunto, que é funções, subrotinas. É um assunto bastante interessante que vai ajudar bastante a gente a aproveitar alguns códigos que a gente já preparou, né, sistematizar algumas funções, né, por isso que o nome é funções e subrotinas. Vamos começar. Até o momento a gente viu comandos de declaração de variáveis, atribuição de valores às variáveis, de desenho, a gente viu várias primitivas de desenhos, retângulo, elipse, linha, triângulo, entrada e saída de dados, desvios condicionais e laços de repetições. Tudo que a gente já viu até agora, a gente já pode escrever qualquer programa, certo? Então, tudo que a gente já viu, a gente já sabe basicamente todas as funcionalidades, né, os recursos para escrever qualquer programa. No entanto, o que a gente vai ver hoje vai facilitar ainda mais essa tarefa. Podemos fazer uso de mais um recurso para tornar a construção de algoritmo de maneira mais fácil ainda, mais legível e mais organizada. Para contextualizar, vou mostrar alguns exemplos de peças gráficas, né, que são automatizadas com o uso de funções. Esses aqui são 4 exemplos que eu desenvolvi, certo? Eles têm algo em comum. O que essas peças têm algo em comum? Elas usam o mesmo código. Certo? Então, essas 4 peças aqui estão utilizando este mesmo código. Mas o que torna ela tão diferente uma das outras? Né? O que torna essa primeira peça aqui bem diferente dessa segunda peça? O que muda se usa basicamente o mesmo código? Essa função de desenho. Então, eu estou atribuindo a função de desenho para dar essa cara diferente, essa visualização diferente para cada uma dessas peças. Então, eu estou transformando essa identidade visual através de uma função de desenho. Bom, só relembrando aqui o que esse código faz, eu tenho aqui o tamanho, ele diz o tamanho da tela, ele retira os contornos dos elementos gráficos, é um no stroke, sem contorno, o background branco. Eu estou mudando a forma de posicionar o retângulo pelo centro, né, o Rect Mode Center, para poder padronizar tanto a elipse como o retângulo, você posicionar tudo pelo centro, porque eu vou alternar, não estou alternando aqui nesse meu desenho, estou desenhando retângulos, estou utilizando elipses, certo? Então, quero alternar esse tipo de desenho, então vai pelo centro, então por isso estou usando Rect Mode. Aqui é nada demais, eu tenho 2 laços de repetições alinhados, né, que está preenchendo 10 linhas, 10 colunas, com essa minha função de desenho. Essa minha função de desenho, hora está desenhando círculos, hora está desenhando retângulos, hora está utilizando quads, hora está desenhando a combinação dessas estruturas, certo? Bom, veja como com o mesmo código podemos desenhar vários padrões diferentes, apenas mudando a minha função de desenho. O código fica mais limpo, mais fácil de entender e reaproveitável. Né? Eu posso simplesmente criar várias funções de desenho diferentes e só com o mesmo código só chamar a função A, B, C, D, ou até mesmo alternar entre essas funções para criar padrões bem interessantes. Mas como a função de desenho funciona? Né? Como eu crio essa função de desenho? Como é que eu escrevo a função de desenho? Por enquanto, né, para facilitar o nosso entendimento, antes de a gente começar a escrever as funções, eu vou falar que ela funciona como uma caixa preta. Certo? Ela pode ser um rect, ela pode ser um elipse, pode ser um quad, pode ser uma combinação de vários comandos de desenho, como mostrei. Na realidade, esses padrões que está aqui é exatamente isso. Aqui é um quad, aqui são um conjunto de retângulos, aqui é uma combinação de quad e quadrado, e aqui é um conjunto de círculos, né, de elipses. Então é exatamente esta minha função que está alternando essa estrutura de desenho. Mas o meu código, vou voltar aqui, ó, ele é o mesmo. Né? O que está mudando é o que está dentro da minha função de desenho. Então essa função de desenho serve como uma caixa preta. Eu não sei como é que ele implementou, assim como eu não sei o que esse size do processing. Você vê que essas funções esses size, no stroke, background, rect mode são funções também, são funções do processing, o setup também é uma função, tanto que eles são reconhecidos como funções do sistema, né, do processing, porque tem uma cor azul, um pouco diferente da função que eu acabei de criar, que é esse desenho aqui, ó, que ela tem uma cor, que é igual a cor de uma variável, que foi criada pelo autor, né, por você, que está criando as funções. Quando é do sistema, ela fica na cor azul. Ok? Então ela funciona como uma caixa preta.
E esse conceito não é totalmente novo para nós, utilizamos comandos como esse tipo de comportamento em nossos programas do PROS, né? Como ellipse, rect, random, o sqrt, né? Que eu acho que eu já falei para vocês, sqrt é o square root, que é raiz quadrada. Como é que eles funcionam? Na verdade, eu não sei, não sabemos como é que exatamente esses programas funcionam. Eles funcionam como caixa preta. Eu não sei como é que a elipse, o PROS desenha a elipse na tela, é através de vários pixels, é através de linhas, eu não sei. Eu tenho uma ideia de como seja, mas assim, eu não sei exatamente. Provavelmente é possível saber, porque o PROS é de código aberto. Se você acessar a codificação do PROS, você deve saber lá como essa função elipse funciona, mas eu nunca tive curiosidade ainda de procurar. E na verdade não preciso saber, né? Uma ideia da caixa preta. Eu sei que eu desenho uma elipse na tela, que o rect desenha um retângulo na tela, para mim isso é suficiente. Ok? Vocês devem estar convencidos de que escrever e utilizar funções torna o trabalho de programação mais fácil. Imagine criar toda essa codificação que a gente fez até agora sem utilizar ellipse, sem utilizar rect, sem utilizar o random, o sqrt, ou o size, ou o setup. Né? Tornaria meu código gigantesco. Então, usar funções torna a nossa vida mais fácil. Resta-nos saber, então, agora como criar nossas próprias funções. Certo? Mas antes de escrever nossas próprias funções, vamos entender um pouco mais sobre a sintaxe das funções, entender mais como é que elas são criadas, como é que eu defino uma função. Bom, para escrever o código da função, é necessário atentarmos para essa estrutura. Uma função funciona como uma caixa preta, como já falei, ela tem um conjunto de entrada e ela tem um conjunto de saída. Então, eu tenho uma entrada, certo? Assim como a função elipse, por exemplo, eu informo qual é a posição do centro da elipse, né, do círculo x e o y, e eu informo também a largura e a altura. Então, são minhas entradas. E qual é a saída da função elipse, né, que o próximo me dá? É o desenho de uma elipse na tela, então é a minha saída. Então, eu não sei como essa função da elipse está funcionando, o que ela faz lá dentro, quais são as instruções que estão lá dentro. Então, ela funciona como uma caixa preta. Bom, pela figura no slide anterior, vimos que será necessário especificar o tipo do valor da entrada e o tipo do valor da saída. Eu preciso saber que tipo é esses dados para poder manipular esses dados. Certo? Então, vamos entrar agora na sintaxe de como definir uma função. Para escrever nossas funções, seguindo as sintaxes descritas abaixo. Eu tenho um tipo da saída, certo? Então, o nome de uma função, isso aqui é como a gente cria, define uma função. Certo? Então, eu preciso dizer qual é o tipo da saída da minha função, qual é o nome da minha função e a lista de entradas, né? Então, quais são os parâmetros que ela vai receber. E aqui eu tenho um conjunto de comandos que eu vou executar e no final eu preciso retornar o resultado desta função. Vocês lembram, né, de funções matemáticas, f de x é igual a 2x, y é igual a 2x. Então é muito parecida, baseada muito nas funções matemáticas. Então o x é o parâmetro, o y é a saída, é o retorno. Então f de x é igual a y, quer dizer que o retorno é igual à função onde eu passo um parâmetro de x. É tudo muito semelhante às funções matemáticas. Certo? Então o comando de retorno aqui é obrigatório ter esse comando no final. Ok? Quando tem um tipo de retorno. A lista de valores de entrada será descrita por tipo e nome. Eu preciso dizer qual é o tipo de cada uma das entradas. Se houver mais de um tipo de entrada, eu preciso separar eles por vírgulas. Um exemplo, vamos para um exemplo aqui. Um exemplo bem simples, só para vocês terem a noção de como é que é a sintaxe de uma definição de uma função. É um exemplo que soma dois números, certo? Então eu tenho como entrada um N1, que é do tipo inteiro, o N2, que é do tipo inteiro, certo? E como saída eu tenho um valor inteiro, que é exatamente a soma de N1 mais N2. O nome da minha função é soma. Aqui eu declaro uma variável que é o meu resultado, que vai ser exatamente a soma de N1 mais N2. E no final eu preciso ter esse return, que essa é a palavrinha aqui negrita que preciso ter para dizer qual é o resultado desta função. No caso é a soma de N1 mais N2. Então precisa ter essa palavrinha aqui e resultado, que é do tipo inteiro, precisa ser do mesmo tipo, certo? Que se eu botar aqui resultado como tipo float e tentar retornar um float dizendo que é inteiro, ele vai dar erro, tem que ser do mesmo conjunto, do mesmo tipo de dados. Então, se aqui é inteiro, esse retorno aqui tem que ser inteiro. Se aqui for float, esse retorno pode ser inteiro, pode ser float, já que float também
inclui os números inteiros, é como se os números reais incluem os números inteiros e naturais. Ok? Bom, vamos analisar um pouco a sintaxe da função. Aqui é o nome dela, como já falei. Aqui é o tipo da saída, do tipo inteiro. Aqui são a lista de valores e tipos da entrada. Então, eu tenho que ter os nomes dos valores, certo? Então, N1, N2 e os tipos desses valores. E aqui é o comando de retorno do resultado. Eu preciso ter essa palavrinha aqui, return, aqui, e a variável, o resultado. Aqui, se eu quiser simplificar esse meu código, eu não precisaria nem declarar essa variável int resultado. Eu poderia matar essas duas linhas e botar o return N1 mais N2. Também funcionaria, certo? Estaria até mais simples meu código. Mas eu deixei aqui claro essa declaração de variáveis para deixar claro os tipos, né? Que o resultado tem que ser do mesmo tipo do definido na função. Certo? Você não pode esquecer disso, né? Então, o resultado do tipo inteiro e a função está retornando inteiro. Bom, o comando return deve ser o último comando. Se você botar qualquer coisa aqui depois do return, ele vai dizer que aquele código ele não é acessível, né? O professor vai dar um erro, vai dar uma sugestão, dizer assim, olha, se você botar qualquer coisa aqui depois do retorno, ele não pode ser acessado, porque o retorno é o final da minha função, acaba aqui. Acabou-se, retorne esse resultado. Então, ele tem que ser o último comando da minha função. Uma vez escrita a função, vamos ver agora como usá-la. Costumamos falar que é como vamos chamar a minha função. Depois você define a função, né, que você cria o projeto, né, define a função. Agora, como eu vou chamar essa função? Como eu vou usar essa minha função? Ela é bem simples. Essa função de soma, por exemplo, eu tenho um inteiro, que é um número que é do tipo inteiro, e eu vou chamar a minha função soma 3,5. Veja que aqui, ó, botei, soma, entre parênteses, int n1, entre parênteses, int n2, que vai retornar um inteiro. E aqui eu uso desta forma. Ó. Esses dois números têm que ser de acordo com os tipos que foi passado da função. Se lá na minha função diz que eu vou receber dois inteiros, então eu tenho que passar dois inteiros aqui. Se eu botar ponto flutuante aqui, a minha função, meu código vai retornar um erro, dizer que esta função ela recebe dois inteiros e não ponto flutuante. E ela vai retornar um valor inteiro que está sendo guardado dentro da minha variável num, que é do tipo inteiro. Certo? Então é desta forma que eu chamo uma função. Ok? Na verdade, chamar a função, vocês já são bastante familiares. A gente já chamou várias vezes as funções de elipse, de retângulo, funções de size, né? Então, tem várias formas de chamar a função. Então, só relembrar um pouco como é que se chama a função. Aqui é um outro exemplo de uma função que verifica se o número é par. Eu tenho uma função par que passa um inteiro, n, e ele vai retornar um boolean, né, um valor. Lembrando, o boolean ele assume dois valores, verdadeiro e falso. Então é muito parecido. Ó. Boolean é no resultado do tipo boolean. Se n, o resto da divisão de n por 2 for igual a zero, resultado recebe verdadeiro. Se não, resultado recebe falso e retorna um resultado. Então, ao invés de fazer esse teste dos meus códigos, eu poderia simplesmente chamar a minha função par 10. Vamos supor, aí ele dizer 10 é par, então retornaria verdadeiro. Par, entre parênteses, 3, aí ele retornaria falso, porque o resto da divisão de 3 por 2 é igual a 1. Não entraria aqui, entraria como falso. Certo? E uma função que desenha um círculo na tela, qual seria o retorno desta função? Na realidade, não existe um retorno para uma função que desenha um círculo na tela, certo? Então, ela tem essa palavrinha estranha aqui no começo, aqui, chamada void. A tradução é vazio, quer dizer que não retorna nada e não tem um comando return. Né? Tá vendo? Não tem um return aqui, um retorno dessa função aqui, porque ela retorna vazio, não retorna nada, então não precisa ter um meu retorno. Então, esse é um exemplo de uma função que desenha um círculo na tela. Um círculo tem a mesma largura e a mesma altura, então eu estou suprimindo, assim, maquiando, né, cobrindo a minha função elipse, que tem como 4 parâmetros, chamando apenas 3 e duplicando o parâmetro de largura. Então é como se eu estivesse criando uma nova primitiva de desenho, agora chamada círculo.
certo? Então, agora eu passo o x e y e uma largura, já que o círculo tem altura e largura iguais. E não retorna nada, e a minha função de círculo, ela chama minha função de elipse, repetindo aqui a largura e a altura. Ok? O comando return só é necessário quando a função retorna um valor, como já mencionei, certo? Uma função pode não precisar retornar um valor de saída, certo? Após ser executada. Neste caso, usaremos a palavra reservada void, como já falei, na especificação da função. Em relação a esse detalhe, vocês poderão ver em alguns livros e outros materiais, alguns textos, fazendo a distinção entre os termos função e procedimento. Existem, inclusive, linguagens antigas, né, que têm a nomenclatura procedure, né, procedimento. Tem uma function e tem um procedure, né, no caso, para diferenciar uma função do procedimento. Na realidade, o procedimento é uma função que não retorna nada, né? Então, esse detalhe de ter o void. Muitos vão chamar uma função que não retorna nada, que tem esse void, como um procedimento. Ok? Alguns autores costumam usar o termo função para se referir a uma subrotina que retorna um determinado valor. E o procedimento para aquelas subrotinas que não retornam nenhum valor. Tais subrotinas apenas agrupam um conjunto de instruções que, ao serem executadas, não produzem um valor como resultado. Por exemplo, procedimentos de desenho, certo? Como a gente acabou de fazer o nosso procedimento de desenho de círculo, ele não tem um retorno. Assim, o comando elipse é um procedimento, né? A gente chama a função elipse, é um procedimento. Ou ainda, uma função do tipo void. Mas espera aí, elipse é um procedimento ou é uma função? Na realidade, vamos assumir a partir de agora que não existe, assim, vamos lá, a partir de agora que o nome função para todas as subrotinas, independente se retornar de valor ou não. Então, não vamos chamar mais essa palavra procedimento, vamos chamar tudo de função. Uma função que não retorna nada, no caso aí tem um void, e funções que retornam alguns valores. Vamos esquecer um pouco a palavra procedimento, eu só falei porque muitos autores mencionam esse termo. Uma função não necessariamente precisa receber valores de entrada para ser executada. Assim como eu não preciso ter valor de saída, eu também não preciso ter valor de entrada. Neste caso, deixamos a lista de valores de entrada vazia, como, por exemplo, a função setup. A função setup, vocês perceberam, eu não passo nada como entrada. E ela não tem nenhuma saída, certo? Então, é uma função que não tem saída, mas que executa um conjunto de instruções para determinado fim, como, por exemplo, mudar o tamanho da tela. Relembrando, tanto os valores de entrada como de saída pode ser inteiro, float, boolean, pode ser string, pode ser tipo vetor, pode ser qualquer tipo, pode ser colon, entendeu? Eu posso retornar qualquer tipo de dados como um retorno. Então, os valores de entrada para as funções recebem o nome de parâmetros ou ainda argumentos. Você vai ver muito material, se for procurar na internet, chamando esses valores de entrada como parâmetros. Quais são os parâmetros da minha função? Quais são os argumentos da minha função? Então você vai ouvir muito eu falar isso também. No Processing, quando vamos trabalhar com funções, devemos notar que todo o código deverá estar dentro de alguma função. Certo? Então, em muitos momentos a gente não precisou utilizar funções, ou void setup, ou void draw. A gente criou nossos algoritmos de forma estática, listando passo a passo. Infelizmente, quando a gente utiliza funções, o Processing não vai permitir. Ele vai reclamar, dizer que nós estamos misturando o modo estático com o modo dinâmico. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, uma função que multiplica dois números, certo? Uma função de multiplicação de dois números inteiros. Muito parecido com a função de soma que eu fiz lá. Se eu colocar um println ou larmundo, por exemplo, fora da minha função, jogar no meu código, ele vai dar um erro, ele vai dizer que você não pode fazer isso, você não pode fazer nenhum tipo de expressão ou chamada de função ou de qualquer coisa fora de função. Então, ou tem que estar dentro do setup, ou tem que estar dentro do draw, ou tem que estar dentro de outra função de evento, ou tem que estar dentro das suas funções. Não pode mais ter código solto se você utilizar alguma função. Vamos exercitar agora um pouco, certo? Vamos criar uma função de desenho para o código abaixo, aquele código que eu mostrei para vocês, que gerou aqueles vários padrões. Então, a gente vai começar com algo bem simples, criar uma funçãozinha de desenho só para mostrar algumas elites lado a lado, como a gente já fez, a gente fez repetição, mas agora utilizando função. A gente começa com algo mais simples, depois a gente vai elaborando um pouco, transformando esses padrões um pouco mais interessantes.
certo? Então vamos começar com uma função, né, que vai criar um círculo na posição x e y com largura L. Certo? Então vai criar vários círculos e vai ser chamada por esse código aqui. Então, essa função aqui de desenho vai passar como parâmetro um x, um y e uma largura. E ele vai, essa minha função de desenho, vai desenhar círculos, né, com a posição passada e a largura. Só relembrando aqui, né, ou seja, eu estou utilizando aqui mais 25 porque eu preciso fazer um pequeno deslocamento para a minha elipse não ficar posicionada com a metade lá de fora. Né, eu preciso fazer um pequeno deslocamento para a direita e para baixo. Bom, como é que seria essa minha função de desenho? Seria assim, ó, void desenho, eu tenho como parâmetro o meu int x, int y, int l, eu vou chamar minha função elipse, é igual aquela função de círculo que eu tinha falado antes. É bem simples, né? Ou seja, se eu colocar esse código aqui, junto com esse código aqui, o meu programa vai funcionar e vai produzir este resultado final aqui. Bem simples, né? Vamos agora elaborar um pouco mais. Certo? Um quadrado com metade da largura dentro do círculo. Como seria? Eu vou aproveitar aqui um código que eu já tenho aqui. Certo? Opa. Eu quero fazer agora uma função void desenho. Eu quero agora botar um quadrado, eu já falei, né? Um int x, int y, que é a posição desse elemento que vai ser desenhado. Eu vou tirar aqui esse desenho aqui, vai ser só desenho. E faltou aqui o int L, que é a largura. Certo? No momento que, se eu não colocar algumas dicas, né? Se eu tirar aqui o meu terceiro parâmetro, ele vai dar um erro, que ele vai reclamar, dizer que a minha função de desenho espera como parâmetros inteiro. Certo? Espera 2 inteiros e aqui tem 3 parâmetros. Certo? Então ele tem que bater a quantidade de parâmetros, porque o que você descreve como função, quando você está definindo a sua função, tem que bater com a chamada. Então, para consertar isso, eu passo um terceiro parâmetro e agora ele está funcionando. Bom, aqui eu vou desenhar o que foi que eu pedi? Elaborar um padrão, desenhar um quadrado dentro de uma elipse. Então, primeiro eu vou desenhar a elipse. A elipse é bem fácil, como já mostrei, é só passar um x, um y, largura e altura com o mesmo parâmetro. E agora eu vou chamar também um rect, com os mesmos parâmetros. Mas, professor, o rect ele não é posicionado por centro. Sim, ele está sendo posicionado pelo centro. Ele está muito parecido com a elipse. Se eu executar isso aqui, não vai funcionar porque está com a mesma cor. Então, o quadrado está com a mesma cor do círculo, está com a mesma cor do background. Então, eu preciso mudar as cores. Então, eu quero que meu background branco, a elipse seja preta e que meu retângulo seja branco, para alternar branco, preto, branco. Se eu fizer isso, não funcionou, porque o quadrado está branco da cor do... É o contrário aqui. 0, 2, 5, 5. Não funcionou porque... porque o quadrado tem que ser metade da largura dele, como ele pediu aqui. Metade da largura, porque senão ele vai ficar um quadrado vai encostar no outro quadrado e ele vai preencher totalmente a tela. Tem que ser metade da largura. Certo? E a elipse estava certo antes. Na verdade, a elipse é branco, fundo, elipse tá por fora tem que ser preta e o quadrado com metade da largura tem que ser branco. Pronto, agora funcionou. Certo? Então, desculpa aí o engano aí, porque acabei confundindo um pouco os parâmetros. Certo? Então, por que ele estava cobrindo tudo? Porque se o quadrado for do tamanho da minha célula, né, ele vai encostar um quadrado branco com outro quadrado branco e vai pintar toda a minha tela de branco. E não vai funcionar. Então, eu tenho que ficar alternando aqui as cores e o tamanho. Desta forma, funcionou aqui o que eu queria fazer. Então, só alguns detalhes. Eu não tenho um return. Se eu botar o return aqui e tentar retornar alguma coisa, ele já vai reclamar. Deixa eu botar aqui, retorne x, vamos supor. Ele vai dizer que void, os métodos void não podem retornar valores. É o erro que ele está dando aqui. Ó. Porque
definir como void. Se eu colocar essa minha função como um inteiro, por exemplo, e tentar retornar um 3.5, ele vai dizer que está tendo, os tipos não estão batendo, não estão casando, é mismatch aqui, ó. Não pode converter float para inteiro, porque eu estou dizendo que está retornando um inteiro aqui e estou passando um float aqui. Enfim, é só para mostrar alguns detalhes aqui sobre a criação das funções. Como eu estou usando o void, não preciso usar o retorno. Ok? Vamos seguir. Bom, este aqui é o código, como mencionei a você. Agora, a partir para algo um pouco mais elaborado, como na imagem abaixo, percebemos que vários quadrados, está vendo? Tem vários quadrados que compõem este padrão aqui. É um quadradinho pequeno que fica dentro de outro maior, que vai crescendo e mudando também a cor desses quadrados. A gente já fez esse exercício numa aula de repetição, no começo da aula de repetição, mas agora a gente está utilizando ele como um padrão dentro de uma função. Percebe que tudo que a gente está aprendendo até agora está evoluindo. A gente já fez esse padrão, na verdade, no começo da disciplina a gente criamos vários padrões que poderiam ser transformados em funções para gerar figuras um pouco mais, peças mais complexas, como essa aqui. Logo, aqui a gente precisa de uma estrutura de repetição, como a gente já viu no começo do conteúdo de repetição. Então, ao invés de desenhar só uma elipse ou só um retângulo, a gente vai criar uma estrutura de repetição aqui dentro da minha função. Veja que eu não estou mudando nada no meu código aqui em cima. Meu código aqui já está sendo reaproveitado. Eu estou criando diferentes tipos de padrões, de peças, só mudando a função de desenho. Então, eu vou criar aqui uma estrutura de repetição, vou usar o for, que eu quero criar 10 quadrados, por exemplo. Ele vai começar com um valor, lembra na nossa aula de repetição, que eu vou começar de 10 a 0 ao invés de 0 a 10, porque senão ele vai, um quadrado maior vai substituir o quadrado menor. Aqui nesse caso eu quero começar pelo maior quadrado, depois pegar um quadrado menor e criando quadrados menores dentro dele, senão ele vai apagar o quadrado anterior. Se vocês não sabem o que eu estou falando, tem alguma dúvida do que eu estou falando, veja lá a nossa aula de tudo repetição. Então, int i é igual, começa com 10, i tem que ser maior do que 0 e o i será incrementado. E aqui de dentro eu vou alterar a cor, certo? Vou usar o próprio i vezes 25, né? Ou seja, vai de 250 até 25. Podia usar 25.5, não tem problema. Certo? Então aqui eu vou utilizar o hat. Aqui por enquanto é tranquilo, eu uso o meu próprio x, y, certo? E a largura eu vou usar o i vezes, aqui eu vou botar aqui 5, seria 50, certo? E o i vezes 5, começa com 50 e ele vai até 5. Ok? Quem está reclamando aqui? Ah, sim, porque eu esqueci de botar chaves. Ok? Vamos ver aqui se está funcionando. Bom, não funcionou porque desenho, a cor começa com branco, tá vazando a variação. Ah, desculpe, não, óbvio, não é um incremento, é um decremento. Eita, ficou bonito, hein? Mas não era isso que eu queria, não. Certo? Por que está diferente aqui no for? X e Y é o mesmo. Opa, ali 50, desculpe. Hoje eu tô... Pronto. Certo? Hoje eu tô bastante distraído. Certo? Então é 5. Porque eu já sei que na anterior que eu tenho uma largura de 50 em cada célula, certo? E eu quero fazer 10 quadrados, um dentro do outro, então eu vou multiplicar por 5. 5, que é o máximo valor, que ele vai ser 10, 10 vezes 5, 10, 50. O máximo da largura vai começar com 10, então começa com 50, depois vai para 45, depois vai para 40, depois vai para 35, até ele parar em 1, ou seja, ele vai de 10 a 1. Então vai ter 10 valores de 1 a 10, só que ao contrário. Por que ao contrário? Porque eu
desenhar o quadrado maior, depois o quadrado menor, depois e assim por diante. Porque se eu começar pelo quadrado menor, o quadrado maior que será desenhado logo em seguida vai apagar o quadrado anterior. Então tem como se fosse empilhando, né? O maior, depois o menor, depois o menor, até formar esse padrão. E estou utilizando aqui também uma escala de cinza para alterar a cor, onde eu estou considerando são 10 variações, 10 tonalidades, que vai de 0 a 255, então estou usando um número inteiro aqui por enquanto, 25, para fazer essa variação. O background está com a cor branca, o meu head está sendo posicionado pelo centro, como já tinha falado antes, para facilitar o meu posicionamento. Veja, com o mesmo código, não terei nada aqui. Ó. Eu já criei um padrão totalmente diferente através dessa repetição. Então, posso substituir aqui, por exemplo, o Cirrect por elipse, posso substituir por quad, posso substituir por uma combinação de elipse, quad e retângulo. Então, posso criar diferentes padrões, posso utilizar harmonia cromática interna, né, utilizar cores diferentes desses padrões. Então, tem uma infinidade de possibilidades para fazer, de criar esses padrões aqui. Ok? Vamos continuar, está aqui o código. A gente acabou de fazer. Percebemos que podemos criar diferentes padrões apenas modificando a função de desenho. E agora vamos para outros exercícios que serão vocês agora que iriam fazer em casa, que é criar funções de desenho para cada um dos seguintes padrões. Certo? Então está aqui os padrões de desenho que vocês vão utilizar. Vocês vão criar um padrão para isso. Não precisaria, você pode até utilizar da mesma função, desenho 1, desenho 2, desenho 3, é só mudar aqui 1, 2, 3 para alternar o padrão, se quiser. Certo? Ou criar um projeto, um sketch para cada um deles, ok? Então aqui a gente vê que esse aqui é bem simples, está utilizando um quad. Esse aqui está utilizando um quad e um retângulo, um quadrado dentro do quad. E esse aqui é similar a esse que a gente acabou de fazer aqui, certo? Que ao invés de a gente utilizar retângulo, a gente utilizou círculos, dá essa expressão aqui, parece uma ilusão de ótica tridimensional, né? Como se fosse bolhas, enfim. Dá um efeito bem interessante só utilizando a elipse, alterando o seu tamanho. Ok? Podemos criar diferentes funções de desenho e alternar a chamada dessas funções que a gente viu na aula passada. Então, posso criar desenho 1, desenho 2, desenho 3 e ficar verificando se a coluna é par ou ímpar, ficar alternando entre um desenho e o outro e ficar criando aqueles padrões que eu já tinha mencionado na aula passada. Então, com função, torna aquela tarefa que eu falei na última aula de repetição muito mais fácil. Porque eu posso separar, ao invés de ficar botando um monte de código dentro do teste, da minha estrutura, eu posso ficar criando essas funções separadamente e eu posso depois ficar alterando essas funções. Você lembra dos padrões de Truchet, como eu já tinha mencionado? Fazer funções para cada um dos elementos abaixo, como a gente já fez na aula anterior, ela é relativamente fácil, né? Ou seja, desenhando triângulos aqui. Agora imagine substituir esses padrões por figuras um pouco mais elaboradas, né, como essa aqui, por exemplo. Imagina agora trabalhar esses elementos e criar algo mais complexo e elaborado, como esse exemplo aqui. Ó, esse exemplo aqui é criado com figuras como essa aqui, certo? Então ele está alternando aqui entre, mudando aqui, você rotacionando, na realidade, e criando esse tipo de padrões aqui. Então é um padrão bem interessante, criado a partir de elementos mais simples. Isso aqui eu posso desenhar através de um arco, certo? E alterando a largura da linha, ou dois arcos, né? Um preto sobreposto com um branco sobreposto a um preto. Ok? Bom, então a aula de hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua sobre o assunto funções, mas agora falar um pouco mais sobre escopo de variáveis nas funções. Então a gente finaliza o conteúdo, não é um conteúdo muito extenso, e a gente parte para o último conteúdo, que são vetores em matriz. Ok? Espero que todos estejam bem e até a próxima aula.